segmento televisão, verdade. Hoje eu estou com Jailma Barbosa, ela é apresentadora, ela é jornalista, ela é radialista, ela é produtora e é tudo um pouquinho mais. E vai estar com a gente hoje contando um pouquinho da sua história, das suas dores e dos seus sucessos também. Jailma, seja muito bem-vinda. Bondade sua, né, Moreira? Uma introdução como essa, né, uma receptividade como essa. É um prazer muito grande estar aqui com você, aprendendo junto. Né? A gente tem uma história muito bacana para contar, né, para seu público, para quem assiste MoraCast, para quem acompanha, para o meu também, para essas pessoas que mandam tantas energias positivas para a gente, histórias de bastidores da nossa vida, né? E é a primeira vez que eu venho participar de um podcast. Sempre coloquei na minha cabeça que seria um momento muito importante, que seria para trocar realmente alma com alguém. E se aqui estou, vamos juntos nessa jornada. Vamos embora. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana e reveladora, né? Mas eu jamais também imaginaria estar trocando ou talvez estar dividindo microfones com uma profissional feito você. Você sabe que eu lhe admiro na missa de corpo presente. A gente trabalhou junto, eu, minha equipe Isaías, e a gente aprendeu muito com você, claro, porque tudo na vida é um aprendizado. A gente sempre aprende alguma coisa com alguém e você foi crucial para o nosso crescimento. Mas todo mundo que chega aqui no nosso podcast, a gente sempre faz uma pergunta bem básica, que virou clichê, verdade. Mas é bom saber, por você mesmo, quem é Jailma Barbosa. Que delícia, né? Responder quem é você. E aí essa pergunta, ela vai por várias esferas. Quem é a Jailma profissional? Quem é a Jailma pessoa? Eu sou uma mulher de fé. É assim que eu me defino. E nada mais do que isso. A profissional vem por causa da mulher de fé, né? A pessoa resistente, que vive a sua solitude há muitos anos longe de casa, tentando construir sua vida e beneficiar sua família, ajudar dentro de casa, construir sua história, mudar a história, mudar uma certa trajetória do destino. Fala assim daquele povo que é sertanejo, que vem da roça, que vem de uma vida mais humilde, né? E que é a base do nosso país. Mas isso também é uma mulher de fé, que é toda uma cadeia que vem das minhas gerações, de mulheres que dobram o joelho no chão, que rezam, que oram, de homens que também têm a mesma postura, né? Então, eu sou fruto disso e estou aqui também para romper com o que era ruim e iniciar uma outra jornada, mas eu me defino como isso. Eu acho muito interessante assim, e a gente já conversou sobre isso nos bastidores, mesmo quando a gente estava trabalhando junto num projeto muito legal que Caruaru viu, que a gente com certeza depois vai tocar nesse projeto, mas eu sempre admirei a tua força, né? Porque, como você disse, você veio do sertão, você é uma mulher que colocou seus sonhos na sua mala e veio em busca de realizar sonhos. E realizou, né? Uhum. E hoje a gente sabe que a Jailma Barbosa é uma representante muito forte da região, do sertão. E você não sabe a missão importante que você tem para o mercado e para outras pessoas que estão trilhando aí o jornalismo e que gostam e que querem entrar na área e acham que tudo é fácil, quando na verdade é abdicar de algo. Mas eu acho assim, acho que tudo na vida, para você conquistar, você tem que abdicar algo para conquistar o outro. Nem todo mundo acha assim, né? Verdade. E você hoje, Jailma, como eu disse, é uma referência. E como você se sente sendo essa mulher forte, essa mulher que está no vídeo, empoderada, que apresenta tão bem os seus produtos, que os colocam para você fazer com tanta maestria? Moreira, dizer que eu tenho consciência de ser uma referência,
É assim, é real que eu não me sinto referência. Talvez porque eu olho muito para que eu ainda tenho muito a entregar, muito a construir. Quem sabe daqui mais uns 10 anos de lutas, 12 se passaram, né? Então, quem sabe daqui a mais 10, aí a gente vai acumulando mais e vai tendo mais consciência disso. Mas todo dia é o primeiro dia. Todo entrevistado é um novo entrevistado, é uma nova história. Toda história a ser contada, ela precisa do seu respeito, precisa que eu a olhe como se fosse a primeira vez, para que eu nunca perca aquele olhar inocente, mas que eu também consiga ter a sabedoria de contar respeitando aquela missão. Acredito que, pela essa trajetória de ir em faculdades, conversar, dar palestras, ter contato com alunos, alguns estagiários que chegam também, né? Existe essa conversa de bastidores, assim, de que sempre chega um aluno ou outro que diz, me espelho em você, gosto do seu jeito de contar histórias. Aquilo ali eu sempre oferto a Deus e digo, ai meu Deus, obrigada por estar aqui sendo essa missionária, por estar conseguindo com uma história que eu conto alcançar alguém. Ser exemplo não é uma coisa que nós, né, queremos, porque isso vai muito de... você não pode errar, né? E no dia que você venha a cometer algum erro, aí é aquele caos, né? Então eu prefiro seguir minha jornadazinha do jeito que ela tem que ser e que se ela abençoa outras vidas, se inspira outras, que bom. A honra é minha, sabe? A honra é minha. Mas eu sigo fazendo aquilo que eu acredito que eu sou vocacionada. Conversando com algum... Eu tenho muitas orientações, tipo, gosto muito de cuidar da minha mente, né? Do meu espírito. E um dia um psicólogo me disse assim, Jailma, é incrível, você está exatamente onde você deveria estar. Uma pessoa que se encontra na sua profissão, sabe? E é tão real, que é tão profundo estar nessa missão, contar essas histórias, estar exatamente onde você deveria estar, sabe? Aquela área profissional que é você. Sabe? E outras áreas eu já tentei na vida, mas foi nessa que eu realmente vi a minha felicidade resplandecer. Que bacana, eu fico muito feliz. Mas a gente percebe isso pelo trabalho e pela entrega que você faz e pelas pessoas que gostam e admiram o teu trabalho. Hoje eu sei que não é fácil para nós, né, que entrevistamos, que nós que estamos na frente da televisão, ser entrevistado. Né? Em todas as vezes que já me convidaram para ser entrevistado, eu nunca me senti muito confortável. Eu nunca me senti, vamos dizer, que eu estava falando o que era coerente com a minha vivência. Eu acho que deve estar passando isso na tua cabeça também. Mas eu digo para você uma coisa. Se desarma e vamos embora. É tão mais fácil estar do outro lado. É verdade, é muito mais fácil estar desse lado do que do entrevistado. Uhum. Mas eu queria saber assim, Jailma, a Jailma que está hoje na televisão, eu pesquisando a tua vida um pouquinho nas tuas redes sociais e até nas nossas conversas também, você vem do rádio. Como que foi a Jailma começar no rádio e hoje está na televisão? Me fala da experiência do rádio. Menino, não é pra desarmar. Se eu te contar... Vem... O rádio, existe uma história antes do rádio. Quero saber. Porque eu sempre fui uma menina que ia para a igreja católica e um dia na minha cidade, Petrolândia, as pessoas, né, a maioria das pessoas sabem que eu sou de lá. Tem gente que pensa também que eu sou de Serra Talhada. Olha. Mas aí um outro episódio. Uhum. Daqui a pouco a gente conta essa história. Mas a história de Petrolândia, aí eu frequentava a igreja e foi fundada uma rádio. Sim. Era uma novidade para a cidade na época. Então, ninguém nem sabia como fazer rádio. A gente ouvia a rádio de Delmiro Gouveia, que Petrolândia, ela fazia na época divisa com Alagoas e com a Bahia. Depois, esse bairro de Petrolândia, que
que era o que fazia a divisa, foi emancipado e virou Jatobá. Mas Jatobá era um bairro de Petrolândia. Nós ouvíamos as rádios de Paulo Afonso e de Delmiro Gouveia, assim, rádios incríveis, maravilhosas, inspiração. E aí o padre, na época a comunidade católica, instaurou uma Rádio São Francisco. Em Petrolândia tudo é São Francisco, em homenagem ao padroeiro da cidade, ao Rio. E aí essa rádio, ela era uma rádio onde existia uma programação mais diferenciada, tipo, o estilo das músicas que se tocava não eram só músicas católicas, certo, mas sempre músicas que prezavam por uma letra, sabe, com mais delicadeza, nada do que a gente ouve hoje certo, por aí e em shows e afins. E eu era pequenininha e o padre deu a missão a uma das suas, das leigas da igreja, Zezé, para ela montar um programa para os sábados, um programa de rádio. E esse programa se chamava Sementinhas do Amanhã. A gente falava do estatuto, direito da criança e do adolescente. Então, era um programa para criança. E aí foi quando entra meu pontapé inicial em rádio foi esse. Eu fazia uma leitura na igreja, eu lia muito bem as preces, né? Então, as intenções da missa, as leituras. Então, eu fui chamada por já ter uma boa leitura. Fazia a leitura da igreja e aí me chamaram para ir para esse programa. Então, era Luciene, Kaline, eu e Zezé e Natália. Éramos 5. Fazíamos um programa de uma audiência absurda. Olha, que legal. Na época, se mandava cartas para rádio. Na época não existia internet, né, Não, era CD e fita. Propagandas se passavam em fita cassete. Caceteira. Lembro. E CDs, né? Não, pelo menos não era mais disco, mas era CD. E tinha o disquete também. Lembro, que era o que já é uma evolução. Isso. Porque nessa época ainda não existia, o computador não era algo nosso tão acessível. Sim. Então, nós não operávamos, né? A gente só falava. Então, tinha um estúdiozinho de rádio e tudo mais. Como se fosse uma rádio AM. Estilo uma rádio AM. E o programa era o tempo todo assim. Então, era 1 hora do programa, um programa que era extraordinário e me ensinou um pouco, me encantou. Nossa, tipo, o público muito generoso, as crianças escreviam, os pais das crianças. Então, ali a gente começa essa experiência de Jailma. O pontapé foi essa faixa de 11 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. Ô, Jailma, será que foi aí que surgiu a vontade de trabalhar na televisão? Moreira, não acredito. Era tão distante, era tão irreal. Sério? Não existia a menor possibilidade de um dia trabalhar em televisão. Não existia. Sabe aquele que você nem sonha porque não existe? Um dia, eu lembro meu pequenininho, eu olhar assim, se eu queria estar dentro da televisão, e eu olhar atrás da televisão, aquela TV tubo, para ver como é que entrava lá dentro da televisão. Caramba! Mas não era algo que eu achava que um dia eu estaria fazendo parte, né, daquilo ali, eu estaria sendo vista. Né? Então, não existia essa possibilidade. Então, tu está me dizendo que essa realidade que hoje você vivencia, literalmente é um presente de Deus na tua vida. Total. Porque, como a gente percebe, que desde o início você fala muito do catolicismo, da religião católica, você é muito apegada ao catolicismo. Você vivencia a Igreja Católica. Tanto é que você hoje também trabalha com a Igreja Católica aqui em Caruaru. E essa questão da tua fé, você acha que ela foi primordial para que você chegasse hoje onde você está? Acredito nisso. E a fé, para mim, é muito mais profunda do que o que muitas pessoas concebem como fé. Não é uma questão de religiosidade, Entendi. Nem de religião. É muito entre Deus... Intimidade. E eu. Exato. Intimidade. Intimidade. Vai além. Não dá para explicar, né? A fé é inexplicável, eu sempre ouvi isso. Mas só sendo provada diversas vezes, diariamente, para você chegar a conceber isso. Sendo provada em várias situações.
E nessa minha época de tão criança, assim, eu não tinha... criança geralmente não tem, assim, o sonho normal. Você é professora. Mas ainda nem existia aquilo que você quando crescer. Entendi. Sabe aquela pessoa que vive cada dia? Então, eu vivia cada dia, sabia que eu ia estudar muito. Minha mãe sempre dizia, faça concurso público, porque sem concurso público, a gente, minha família nasceu para fazer concurso público. Todos os filhos tinham que ir por isso, porque era a garantia de ter um salário. Uma estabilidade. Uma estabilidade, a famosa estabilidade financeira. Só que eu era pequena, minha mãe não me cobrava isso. Entendi. Só dizia que eu tinha que estudar, mas eu era tão pequena nessa época que eu falo, que ela só dizia que eu tinha que ser uma boa filha, uma boa cristã. Se eu estava ali no rádio, eu tinha que ser companheira, tinha que fazer o bem. Era mais um sentimento de valores, sabe? Princípios. Ali estava sendo instaurado mais uma questão da emoção, das virtudes. Eram outras coisas que estavam sendo trabalhadas e não a Jaima profissional. E nem a igreja cobrava que nós fôssemos profissionais. Mas a gente levava como se fosse um grupo de igreja. Nós éramos coroinhas. Então, nós tínhamos nossas reuniões de coroinhas, esse grupo de meninas que eu te falei, e nós também nos reuníamos para fazer o programa, que aí hoje, no nosso cenário, era a produção. Que legal. A gente se reunia para pauta, né? A reunião de pauta, que não tinham esses termos, porque a gente não sabia. Não sabia. Fazia sem saber. Fazia sem saber, mas a gente fazia a reunião de pauta, que era o nosso encontro, sei lá, toda quarta-feira à noite a gente se reunia na casa de Zezé para comer biscoito, tomar refrigerante e fazer a reunião do programa. Que hoje tem esses termos, Sim. mas a gente nem assimilava. E a minha transição foi porque essa rádio era pirata. Na época era muito comum, né? Rádio comunitária, né? E aí essa rádio acabou sendo fechada. E nós ficamos um tempo no Vale, né? Petrolândia ficou sem a informação. Porque o público se adapta. É Sim. tão legal, assim. O público sente a saudade. E aí outros empresários da cidade foram investindo e montando rádios. E aí houve uma outra rádio. Eu já tinha por volta de 15, 16 anos. Mais ou menos essa fase. Acho que 15. E aí foi quando eu fiz um teste, porque a rádio estava precisando de locutora, e eu sempre me via como apenas a menina da igreja que fazia as leituras e coordenava os grupos, mas eu não me via como profissional. Entendi. Sabe? Não me via como... O profissionalismo batendo a tua porta, as te pessoas forçando... dizendo, vai lá, vai fazer o teste. E eu não imaginava, Não sabe? acreditava. Não mensurava, é acreditar. Né? Não mensurava. Não era meu objetivo. Entendi. Eu tinha tantas outras demandas da vida. Eu tocava sax numa banda musical, tocava lira em outra, estudava, tinha afazeres da escola, sabe? Então, eu não mensurava já trabalhar assim naquilo. Eu também trabalhava era monitora, acho que é monitora hoje que chama, no antigo programa de reeducação do trabalho infantil, do PET. Então, eu já tinha tantas atividades àquela altura, tantas responsabilidades, que eu nem enxergava como um emprego. Caramba. Aí eu fui fazer um teste. Eu lembro como hoje, era um dia de domingo. Fui fazer o teste. O teste era ler um jornal. Eu li o jornal, pronto. Passado alguns dias, me chamaram para ir ter essa experiência de ter um programa aos sábados. E aí, Jaima não parou mais de rádio, assim. Foi... Sempre tive meus programas, fundei outras rádios, tipo, quando começava a chegar a concorrência. Aí já me chamavam outra coisa, não era apegada à emissora, sabe? Se me faziam, tipo, bem destemida, tinha uma proposta, era um programa melhor do que o que eu estava, não tinha isso de, mas... Porque a gente cresce, a gente fica mais amarrado, né? Mais estagnado. Não tinha esse medo de vamos lá, vamos fundar. Ai, que massa, é de fulano a rádio, eu gosto muito de fulano, vamos embora, vamos fazer essa rádio bombar. E assim foi. Então, a construção de rádio foi... Tive programa de horóscopo, tive programa de notícias, programa romântico, todo tipo de programa que veio, eu fiz.
E que bom, assim, eu fico imaginando, porque nós, da nossa geração, nós parecemos que fomos escolhidos a dedo, né? Porque, assim, éramos crianças e já, assim, parece que colocar a responsabilidade em cima da gente, O veículo te escolhe, né? não A é? comunicação te escolhe. E você nova, 15 anos, ingressou no rádio, né? Por uma brincadeira ou por uma responsabilidade da igreja, você realmente conseguiu o seu objetivo, que, assim, eu entendo muito e acredito que é feito, você disse, é fé. E o Senhor já tinha traçado o teu caminho e que você ia passar por alguns percalços, como todos nós passamos, mas que no futuro, com certeza, ia estar chegando ao teu objetivo. E assim, hoje a gente vê que as pessoas, aparece agora o pessoal que são influencers, né, tudo mais, e que o que é que eles somam, o que é que eles escolhem, o que é que eles querem fazer. Na verdade, eles querem uma vida, como você disse, estável. Mas o que nos resta entender é que, como você disse, a comunicação ela nos escolhe. Entendeu? É como Jesus. A gente não precisa nem forçar. Não é? Porque, veja, hoje eu acredito que você tem essa voz bacana, tem essa postura bacana, consegue se expressar muito bem, porque você vem da melhor faculdade, o rádio. E aí junta a melhor faculdade, junto à faculdade que você concluiu, se transforma hoje na Jailma Barbosa. E como é hoje você, Jailma Barbosa, fazer um pouquinho dessa questão de uma viagem, né? Hoje, onde você está e lá atrás, o que você passou. Como é esse filme na tua cabeça? Eu estou fazendo, inclusive, uma jornada linda, assim, nesse olhar para trás, nesse agradecer demais ao apoio familiar que eu tive para seguir isso. Quando isso se tornou o meu sonho, de ter o apoio para ir em busca dele. E escolhida é a palavra. Acho que Deus escolheu, Deus mesmo traçou os caminhos e eu só fui assim, vou fazer. Deus colocava no meu coração, eu vou, é isso que eu quero. Chegou um momento em que eu determinei que era isso. Quando eu vi que eu não conseguia deixar mais, que é muito viciante o rádio, né? Sim. É muito viciante a comunicação. Eu vi que eu não deixava mais e que eu estava em outras oportunidades que também eram lindas, mas quais as oportunidades que me deixavam mais feliz, mais realizada? Eu me vi... Desculpem os professores de matemática, em casa tem 3. Mas eu não tenho habilidade para exatas. E eu me vi fazendo uma faculdade de engenharia de pesca, numa universidade pública, o NEB, que é equiparada à UPE. Então, ela é a Universidade Estadual da Bahia. Estava eu lá, passei em 5º lugar nesse vestibular, fazendo engenharia. E eu me peguei naquele curso, naquela universidade, dizendo, eu vou terminar essa faculdade aqui, e eu serei uma palestrante. Eu queria me ver em congressos palestrando. Mas eu ia palestrar o quê? Acho que eu ia falar de geologia, que eu gostava, as matérias que eu gostava na época, geologia e as cadeiras, né? Geografia, biologia. Porque de exatas mesmo, eu não tinha o que contribuir. Acho que os tanques que eu fosse construir, misericórdia, eu ia matar tanto peixe, porque eu não tinha essa base para exatas, mas Essa eu tinha vocação, tanta né, vontade, mas eu tinha tanta vontade, Moreira, para não reprovar nas provas. Eu fazia o meu dia ser de 38 horas, assim. Eu fazia telecurso, eu pegava aula tomava aula com meu irmão, que é professor de física, tomava aula de matemática com outro professor particular, para que eu pudesse me dar bem na faculdade. Opa, tem alguma coisa errada aí. Onde requer tanto esforço seu, será que é onde você tem que estar? Será que não haveria outro lugar onde iria ser mais prazeroso, menos pesado, de fato, e eu teria grandes resultados? E aí sabe,
foi um período de discernimento, de decisão, porque abandonar uma faculdade pública, trancar, ninguém conseguiria conceber isso. Então, quando eu olho para trás, Jailma hoje, quando eu olho para trás, eu digo, caramba, meu Deus, que Jailma doida, que coisa linda, que pessoa destemida, que eu quero ser sempre a menina da van. É um lema que uma orientadora, uma mentora também me colocou para mim. A menina da van, a Jailma da van. Que Jailma é essa? Aquela que um dia ganhou uma bolsa para estudar jornalismo no Recife, colocou uma mochila nas costas, entrou na van, a mãe ficou chorando na porta, ela chorou dentro da van também, mas precisou ir. Sabe? Então... É admirável, Jailma, assim. Eu não conseguiria. Desculpem a emoção, mas é muito forte. Eu não conseguiria porque, assim, eu sou muito família e, assim, eu sou muito apegado à mamãe. Você sabe disso. E eu te admiro pela mulher forte que você é, porque eu fico imaginando, nós aqui, Caruaru, Recife, nós somos privilegiados, porque... Ora, quando eu decidi fazer faculdade, né, do rádio, apareceu uma Favip da vida. Então era, vamos dizer, no quintal de casa. Mas Jailma não. Jailma Sertão, como você disse, sua mãe chorando, nossa, que peso. Não passa nem na minha cabeça, eu nem consigo mensurar a dor que você deve ter sentido, amiga. Não só como você, sua mãe também. Mas isso tudo se volta com muito mais força para você mesmo, uma mulher guerreira, uma mulher que conquistou e que conquista todo dia seu espaço, onde você bota seu pezinho, você mostra quem você é. E eu acho que você valoriza tanto essa Jailma da van, porque quando você olha lá para trás e você pega um projeto, pega algo interessante, você faz valer a pena você estar ali. Então, você é uma vitoriosa. Eu sei disso, que você é uma vitoriosa. E em que momento, já tu dá a virada de chave e diz, eu agora quero ser apresentadora, repórter de pista, eu quero trabalhar na televisão? Já que era para ir para a televisão, eu queria aparecer, né? Não queria bastidores, assim, já que era para estar lá, eu queria honrar aqueles sonhos que foram sendo despertados. Aquela profissão que tanto me seguia, né? Que tanto passou a ser tão admirável. Quem não queria dar o boa noite do Jornal Nacional? Quem não queria, né? Era um sonho de todo mundo que começava na televisão, queria estar ali em um horário nobre, estar ali na televisão. Então, aqueles sonhos começaram a brotar dentro de mim. Tive outras oportunidades, assim, que me mostraram, antes de chegar na faculdade de jornalismo, o que era o jornalismo. Porque aí, como eu era muito desenrolada na cidade, então existiram vários projetos que chegaram na minha cidade, como, por exemplo, Protagonismo Juvenil, que era um projeto do Sebrae Xingó. E aí, quando esse projeto se instaurou na minha cidade, ele escolhia jovens, fazia teste e tudo, sabe? Assim, e aí escolhia jovens para eles capacitarem. Então, eu fiz várias viagens, aprendendo sobre comunicação, sobre como mudar a minha cidade. Ou eu ia para a política, ou eu ia para o jornalismo. Porque eu, assim, conhecia Petrolândia como ninguém. Eu era uma super defensora e uma jovem que representava a minha cidade. Então, a cidade com uns 27 mil habitantes na época, eu me destacava muito lá, justamente por ser essa força que eu já tinha na cidade, sendo muito jovem. E fiz muitos cursos pelo Sebrae, assim, com gente muito forte, sabe? Foram muitas capacitações de entender as realidades socioeconômicas do Brasil, da nossa região, entender nossa cultura, nossos índios, nossos pancararus, que é a terra vizinha, nossa história da igreja submersa, da cidade que afundou, nossa cultura, tudo. Então, eu aprendi muito sobre a minha cidade. Eu nunca fui uma jovem alienada. Eu ouvi sempre as pessoas sábias, sempre investi nesse meu conhecimento, sabe? Investi meu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. Então, eu sempre investi tempo
em entender, em conhecer, em estar imersa nessas histórias. E foi aí que quando eu entendi o que era o jornalismo, cheguei a ter até capacitação com uma jornalista do Jornal à Tarde, da Bahia, para que a gente formasse que a gente passasse a escrever o jornal do Sebrae, Xingó, a revista do Sebrae, onde ela deu aquelas diquinhas do que é lead. Veja como tudo na nossa vida está assim costurado. Com o que eu aprendi um pouquinho de oficinas com a jornalista do Jornal à Tarde, a Diocese de Floresta também resolveu fundar um jornal A Voz da Diocese. E aí eu era a que escreveria as notícias daquela minha região, Petrolândia, Jatobá, Tacaratu. Então, assim, comecei a fazer jornalismo antes de aceitar que eu era jornalista. E, na época, jornalista também tinha que ter DRT, faculdade. Sim. Eram outras épocas. Mas nós éramos colaboradores desse jornalzinho. Então, eu já tinha uma noção muito rasa, mas noção de como se escrever uma matéria, porque eu fazia redação muito bem. Eu tirei 9,8 na redação do Enem. Olha. É que na época não se fazia matéria, né, Luciano? Mas tirei 9,8 na redação do Enem. Então, escrevia muito bem. Tinha um raciocínio para contar uma história muito bem trabalhado, com emoção, com tudo. Já era dessa escritora que começava a nascer, essa jornalista. E quando eu fui para a faculdade de jornalismo, a graciosidade de chegar lá e não ter dificuldade alguma para cada matéria que fosse apresentada a mim. A mais dificilzinha foi fotografia e alguma que era de Excel, essas coisinhas assim, sabe? Que ainda tinha isso na minha época no curso. De computação. Existia uma matéria assim, só que era bem voltada para ensinar você a mexer no computador. Certo. Então, chegando lá, aquilo para mim era tranquilo. Olha que interessante. Já estava familiarizada. E eu também era uma das mais velhas da turma, porque eu não fui fazer faculdade aos 18. A vida não me deu essa oportunidade. Já foi aos 23, se eu não me engano. Já tinha uma estrada, já tinha passado por um concurso público, já tinha emprego, já tinha como me sustentar em Recife. Já era uma madura. Que bacana, assim, é bem revelador tudo mais, estar conversando contigo, Jaime. A gente estava até conversando nos bastidores essa questão de quando a gente recebe esses convites para conversar, né, para ser entrevistado. Mas eu acho que a tua missão hoje é colocar para quem está querendo entrar no meio, mas também não só para quem está querendo entrar no meio de jornalismo. Mas você está mostrando uma história tão bonita, amiga, de superação, de que tudo é possível, mas também assim, se você quer conquistar algo na vida, se prepare, porque as pessoas hoje, elas querem ser jornalista. Porque eu quero ser famoso, porque eu quero aparecer na televisão. Quando, na verdade, é muito mais sobre isso. Eu acho que você tem que contar uma história bacana. Geminiano é um bom contador de história, né? Então, para o jornalismo, é fundamental você ser um bom contador, porque jornalismo é contar uma história. Sim. Entendeu? Claro, com muita responsabilidade e não o que está acontecendo hoje em dia. Mas eu acho que a tua missão, amiga, é muito mais do que você pode imaginar. E eu fico muito feliz de que você esteja aberta e abrindo essa possibilidade para quem está aí, nos assistindo, porque isso é para toda a vida. E é um testemunho, né? É um testemunho de vida, mas quem te admirava, automaticamente vai começar a te admirar muito mais pela história de vida. Ô, Jaima, mas me conta, você agora já está na faculdade, você ingressa na faculdade, o sonho de ser jornalista, de apresentar um programa ou apresentar o jornalismo já está mais perto, né? E em que ponto você consegue chegar na frente da telinha de uma câmera
E como é que você se sente depois disso? Porque a gente ainda vai chegar na Jair, uma apresentadora, na Jair, uma multifacetada. Tem uma estradazinha antes, ainda né? tem. A gente tem Tem pouco umas tempo. pedras. A gente tem pouco tempo para isso, mas vamos embora correr. Vamos ver como é que a gente conta, né? Na faculdade, eu... Ai, Moreira, aí vai vindo as lembranças, sabe? Simbora. Eu inventei uma coisa lá em Petrolândia, Ah, que era... tinha uma festa muito famosa, não existe mais, que era Petrofest. Trio elétrico, a gente é fronteira com a já Bahia, ouvi falar da sabe? Petrofest. Fronteira com a Bahia, então assim... Eu era festeiro, sabia, amiga? Ah, meu Deus. É. Moreira atrás de quê? Das drilhas? Das drilhas. Então, as drilhas eram nossa Petrofest, assim, com trio elétrico, Ivete, Esqueleto com Banana, Petrolândia representa. Então, assim, as maiores bandas do momento estariam lá nessa festa. Então, além de entrevistar para a rádio, aí tinha um rapaz que tinha câmera desse que filmava para casamento e afim. Então, ele filmava e eu gravava. Comecei a fazer matérias lá. Então, eu já não tinha mais, nunca tive, na verdade, vergonha da câmera. Então, lá, eu já dava uma de repórter, sabe? E essas matérias passavam na cidade. Eu não sei como, que sinal que ele derrubava, mas que passavam nas televisões lá. Todo mundo tem tecnologia, né? Quem esse entende, material, né, Isaías? Tem esse material no YouTube ainda, Sabe Jaima? como derrubar? Não, porque eram fitas. Rapaz. Isso se perde com chuva, com tempo. VHS. VHS. Quando eu for lá, eu quero ver o que é que existe ainda com esse pessoal de matéria ainda viva, se a gente puder, né, puxar, sim. salvar de alguma forma. Quero muito me deparar com isso, mas Petrolândia também teve muitas chuvas fortes, enchentes, muita coisa que devasta um pouquinho, né? Enchente, como a gente imagina Palmares e a Mata Sul, não. Mas chuvas que são fortes, que levam as coisas, que goteira, que cai, enfim, né? E então, quando eu fui para o jornalismo na faculdade, eu fui tendo várias experiências. Antes de chegar, gente, foi tão difícil chegar à frente do vídeo, porque eu passei por tudo, Moreira. Eu passei por fotografia, meu primeiro estágio foi em fotografia. Estagiei em Porto de Galinhas, todos esses resorts aí que as pessoas vão hoje para... Você sempre foi metida, então, né? Porque só ia para os lugares mais top. Eu era lutadora mesmo. Ia lá para trabalhar no sol causticante, fazendo fotos e depois tinha que pegar 4 condições para chegar na faculdade. Porque para esse estágio a gente tinha que morar em Porto. Aí a empresa dava... Né, a gente tinha uma casa de praia onde morávamos lá, as estagiárias... Mas aí a gente todos os dias tinha que ir para a faculdade. Caramba! Então puxado, eu passei alguns meses assim. E estudei muito para passar em um outro teste que todo fim de ano tem, que é do Tribunal Regional, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o TRF. É da área de justiça. E só tinha uma vaga para jornalista. Aí eu passei em terceiro. Olha. E Deus é tão bom que o primeiro foi chamado para outro tribunal, o segundo assumiu, e aí eles precisaram de um terceiro estagiário, porque um já estava de saída também. Então, foi aí a minha oportunidade. Ao chegar no TRF, dentro do TRF existia um programa de televisão chamado Via Legal, que provavelmente até hoje existe, que é na TV Justiça, TV Brasil. E lá... minha professora, inclusive, da faculdade, Andréa Trigueiro, uma jornalista conhecidíssima e muito respeitada lá em Recife, ela era produtora desse programa. E aí, Juliano Domingues, que trabalhou aqui em Caruaru também, na TV Asa Branca, ele era o repórter. Então, eu fui para estagiar na comunicação do tribunal, aprender, né, a fazer pautas, matérias de sessões, quantos julgamentos eu vi, fiz matéria sobre. E aí a minha diretora, Milena Saraiva, outra respeitadíssima lá, ela me colocou para ligar para a imprensa, para ligar para os veículos, para oferecer as pautas. Aquilo era fantástico para mim. Nossa, ligar para as emissoras, falar com os jornalistas que já estão no mercado. Então, ela me deu essa missão.
E André Trigueiro, Juliano e o Will, que é o editor de vídeo maravilhoso também, eles me deram a oportunidade de estagiar lá dentro do Via Legal. Então, remuneradamente pelo tribunal, eu fazia um horário. E, como voluntária, eu fazia outro horário. Então, eu passava o dia no tribunal. Olha que bacana. E à noite eu estudava. E lá eu tive grandes professores de como é que funciona uma produção de televisão. Produção. Fui aprender bastidores. Você nem sabia, mas o senhor já estava te dando condição para te preparar para você chegar em voos mais altos. Mas eu já desejava, sabe? É aquilo que eu disse, quando eu disse, eu vou encarar, eu já queria ser repórter. Eu não, nem pensava apresentadora, talvez um dia, mas minha meta era ser repórter. Legal. Sabe? Então, eu queria fazer reportagem. E aprendi com eles lá dentro do Via Legal. Como é que fazia o texto, prestava muita atenção em Juliano, nos textos dele, na produção de pauta, no trabalho do editor. E aquilo ali foi escola. Naquele ano, eu tinha direito a 2 anos de estágio. Eles souberam que ia ter o programa, que também tem todo ano, que é o Projeto Estagiar, da Rede Globo. E aí eles disseram, Jaima, você vai se inscrever. Eles que ficavam, você vai... E eu, mas eu tô no TRF, como eu saí daqui de um tribunal, que é uma coisa, né, gigantesca, sabe? É um dos mais bem remunerados estágios, pelo menos era da época. Um dos, sabe, tudo... Minha vida de estudante mudou com o TRF, sabe? Show escassez, um salário muito bom, um estágio muito bom, uma equipe maravilhosa. E eles, não, você vai atrás dos seus sonhos. Aí começaram a minha missão era todos os dias ler o JC. Aí lia o JC, depois lia o diário. Então, isso já era para eu clipar, que é saber o que é que tinha saído de notícia do tribunal, ou dos nossos desembargadores, ou juízes que lá atuavam. Mas aí, a minha missão pós isso era ler todas as matérias para eu saber o que era que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Legal. Porque iria cair atualidades na prova do estagiar. Então, eu passei a consumir jornal, né, o jornal impresso, a ler. Tanto que alguns colunistas que hoje a gente trabalha com eles, meu Deus, eles nem imaginam o quanto eu li as colunas deles nos jornais. Então, eu me preparei e passei no estagiar, que também foi uma seleção muito complicada, de muitas etapas. BBB é fichinha, eram muitas etapas, maravilhosas, inclusive. E eu não duvidava, que eu sabia que eu ia passar. Você sabe Foco, que eu né? vou passar. Foco, né, Jaima? Foco, fé. Eu tinha fé. Assim, era a minha oportunidade, era aquela. E eu ia chegar lá, sabe? Deus brotava no meu coração. Vá, meu filho, vá. Você só precisa ir, sabe? E eu fui vencendo dinâmicas de grupo, provas escritas, provas com psicólogo, entrevista frente a frente com o Jô Mazzarolo, que era o grande nome, ainda é, né? Sim. Mas ela no jornalismo, ela era, nossa, Jô Mazzarolo. Um monstro do jornalismo. Um monstro do jornalismo, quem manda matar e manda prender, que é o termo que a gente usa, né? Então, assim, a grande e poderosa. Então, entrevista com ela. E eu lembro das perguntas que ela fez. Eu lembro que quando eu sentei, ela fez, trouxe tilápia pra gente, nossa referência. Ela vê que sacada. Se eu sou de Petrolândia, Sim. Petrolândia, terra do Rio São Francisco, criatórios de peixe, trouxe tilápia. Então você já... Cara, eu tô em casa. Até ser de Petrolândia me ajudou. Que massa. Sabe? Tudo que eu vivi, tudo, absolutamente todas as experiências que eu vivi naquela minha cidade me serviram e servem até hoje para alguma coisa na minha vida, para alguma oportunidade, para alguma história que eu vou contar, sabe? Elas são bases para mim. Porque nada foi em vão. Eu acredito. Ô Jailma, então a gente agora já sabe mais ou menos por que você faz matérias tão incríveis e sabe contar tão bem as histórias, né? Porque sempre as matérias interessantes, eu sempre digo, e a gente sempre muito brinca quando a gente está conversando, que a gente, graças a Deus, tem uma amizade bacana. Não somos aquele amigo que está todo dia junto, mas quando a gente se junta, a gente é amigo de verdade. E as tuas histórias que você conta, né, o do Padre Cícero,
e aquelas outras matérias Nossa importantes, Senhora, porque você cidades. é a repórter especial da TV Jornal para esses temas. Uhum. E como que é vivenciar e contar essas histórias hoje na televisão? Nossa, é uma dádiva, né? Você ter a oportunidade de contar histórias que são raras, histórias que vão mexer com o emocional das pessoas, que vão contextualizar alguma coisa, que podem ficar para a história, né? Você vai contar histórias, você pode perpetuar histórias ali também, né? E eu tive um grande mestre, né? Chico José. Tive essa graça, essa oportunidade de trabalhar com ele na Globo, de ser a produtora dele, de levá-lo um dia para Petrolândia, para mergulhar em Petrolândia. E então, a partir do momento que você tem referências, você sabe o caminho que você tem que ir, sabe? Então, eu sei como o Chico conta uma história. Eu não tenho 10% da coragem de Chico, porque pular de bungee jump e essas coisas loucas que ele já fez na vida, assim, deixa mais uns anos. Deixa ele. E Chico, essa referência de coragem, de contar, de te trazer para dentro da história. Ele, Glória Maria, né? Sim. Amicíssimos, inclusive. Né? Quando ela estava viva, nossa, os dois têm uma amizade incrível também. Ele, Sônia Bride também, que acho que Chico é padrinho de um filho de Sônia Bride, ou é o contrário, mas acho que é. Ele é padrinho. Ele e Bia, a esposa dele, Beatriz Castro. Então, assim, eu vim, olha onde eu estava. As referências, né? Olha as referências de convivências diárias. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser. Então, é até um respeito aos meus mestres. E eu digo, mestres não são os professores apenas, mas os que estavam ali do lado, confiando e acreditando em mim, dizendo, Jailma, você vai sair daqui, você vai fazer a sua história. Sim. Você não vai sair daqui desse estágio apagada. Desde o chefe de reportagem, Bill Antero, desde João Mazzaru, a diretora, desde esses jornalistas que estavam ali do meu lado, me ensinando, me aconselhando. Não é porque ninguém pegou para escrever texto para mim, mas me aconselharam. Quando eu iniciei na reportagem, Chico ainda dizia, Jailma, manda para mim o texto para corrigir. Olha. Antes de ir ao ar, porque eu fazia matérias nacionais na época. Aí ele dizia, na época que eu era repórter da TV Asa Branca. Então ele dizia, manda para... Olha a generosidade. Gente, é Francisco José, olha a generosidade. Verdade, Jailma. De um repórter como esse. Fantástico, literalmente. Mas é o que você conquista. Você é essa moça que conquista. A gente sempre brinca muito, eu falo muito com o Isaías, o quanto que você é carismática, você conquista as pessoas. Não é só a profissional Jailma, mas é a pessoa Jailma que vai na frente do profissional e consegue coisas que a jornalista não conseguiria. Então você, dentro da sua personalidade, como você é geminiana, então já vai primeiro a Jailma pessoa. Aí abre as portas e entra a Jailma jornalista. Hoje a Jailma mais fala pra gente com relação a toda essa vivência que a gente já sabe que você veio do rádio, você teve a experiência da Igreja Católica, como você vivencia até hoje, teve esses grandes monstros que pegaram na tua mão e te deram um pouquinho do e conhecimento. puxaram minha orelha também, viu? Quantas vezes eu disse, menina, essa voz de criança, bora amadurecer essa voz, sabe? Então, assim, muito exercício, muita coisa para chegar. Mas o crescimento lá, né? é isso. O crescimento é você receber uns puxões de orelha e quando a gente gosta de alguém, a gente tem que puxar mesmo. Muito bom. Porque quem gosta não é só acariciar e dizer, ó, tá perfeito, tá maravilhoso. Porque às vezes alguém que está acompanhando acha que foi fácil, assim, mas é porque teve grandes referências. Tive grandes referências que puxaram a orelha, desde sempre. A prudência, as virtudes, a sua base é essa. Trabalha em cima dela. Mas também para você ser uma pessoa de vídeo, para você ser uma grande jornalista. Existem coisas que você vai precisar romper. Sim. Se é tímida, que na minha vida pessoal eu sou mais tímida, vai ser não. Você é tímida?
Que mentira. Sabe? Tipo assim. Então, Não, mas eu lá brigo você não vai também. ser, O não. pessoal pensa, não, mas eu também sou bastante tímido. É porque quando a gente está na frente do microfone, está na frente das câmeras, a gente incorpora o É o jornalismo, contrário, né? né? Tipo assim, em É. vez de ser tímido na frente do microfone, a gente é. Louco, né? É. Mas enfim. Jailma, Mas ninguém aceita que eu sou tímida, acho que só eu acho, né? simbora. Jailma, me conta. Sim. Depois de tudo isso, você já teve a questão do jornalismo, que agora entrou na veia e não sai mais. Virada de chave mais uma vez na tua profissão. E você se torna agora empreendedora e apresentadora do seu próprio programa. Como foi isso? Moreira, aqueles sonhos que despertam. Eu venho de várias fases dentro da TV Jornal, onde eu virei a chave, né, do jornalismo de rua, que muitas pessoas perceberam, nossa, Jailma não está mais nas comunidades, Jailma não está mais fazendo esse tipo de matéria, que aí é esse processo do ter me tornado uma repórter especial, que é onde eu saio do núcleo jornalismo e entro no entretenimento, que aí me abre esses leques, essas possibilidades de, no entretenimento, trazer essas histórias mais leves, essas reportagens especiais, trazer as histórias dos grandes programas, dos projetos da TV Jornal. Roteiro da Paixão, meu Deus, quem criou o Roteiro Fabuloso. da Paixão? Nossa, lindo demais o Roteiro Fabuloso. da Paixão. Então, vários projetos foram acontecendo na TV. E aí, um certo apresentador deste podcast, sabe, me aconselhou muito, assim, a me tornar essa empreendedora. Porque muitas vezes eu me vi apenas a que cumpre as missões também. Tenho a minha missão, mas também tenho tenho a minha missão jornalística, mas dentro da TV sou uma funcionária. E aí, de repente, eu sou despertada por Moreira Neto o seu poder do seu próprio programa. Você pode. Então, assim, eu já concebia vários programas como uma concepção mesmo, desde a criação, do encaminhamento de como tem que ser. Mas aí, a gente um dia senta numa sala de reunião lá na TV e começa a pensar mais profundamente. E nasce o Saúde.com, né? Que era esse desejo de que eu já estou imersa com minhas assessorias nesse meio hospitalar, em clínicas, graças aos meus clientes que me oportunizaram essa visão médica que eu tenho hoje, e aí criar um programa voltado para falar daquilo que eu já vivo muito, que é a área da saúde. Nasce o Saúde.com. Desafiador, recompensador, lindo, que me deu também muitos ensinamentos sobre vendas, o que, assim, aquela Jailma que era só repórter, né, e apresentadora, de repente ela também tem que ser uma administradora. E como né, como é desafiador mesmo, assim, você colocar o seu projeto para frente. E foi um sucesso, graças a Deus, graças a você, a Isaías, que, assim, Moreira, de repente, Moreira, a gente tem que montar um estúdio. De repente, Moreira já estava com o estúdio pronto, um cenário lindo, a minha cara, a cara do que precisava ser o programa naquele momento. A gente sempre brincando muito, aprendendo muito, se reunindo muito para acertar os pontos, a exaustão de você também ter que organizar a agenda. E foi um trabalho lindo, que as pessoas nem imaginam que só tinham 3, né, por trás daquele projeto, fazendo acontecer, fazendo valer a pena. As pessoas sentem saudades e eu sinto muito orgulho de ter entregue o Saúde.com, que foi o meu primeiro. Olha o tanto que ainda vem por aí, porque tudo que eu fiz até hoje não é 1% do que eu ainda irei fazer, em nome de Jesus. Eu digo sempre para as pessoas que vêm aqui no nosso podcast que aqui é uma conversa informal, onde a gente mostra para as pessoas que nós somos normais. E que também você que está aí do outro lado, assistindo a gente, tudo que você almejar, você pode conquistar.
depende de você. Porque a Jailma empreendedora já existia. E é aquilo que eu te disse antes. Você, com seu carisma, você consegue tudo que você quer. A gente aprendeu muito com você. O Isaías, que doou-se um pouco na questão das imagens e que fez tão bem, né, o material, e que a gente conseguiu entregar um produto de maestria, né? 3 pessoas. Nunca vi aquilo ali Não na é? televisão da época que eu sou de televisão. E você, assim, a gente mostrou para o mercado que você, dentro do seu limite, onde você tinha que se programar na sua agenda de tempo de uma televisão que já é corrido demais, nós, em uma semana, nós produzíamos um conteúdo daquele. Era. Você, eu e o Isaías. Então, gente, tudo que você almeja, tudo que você deseja, é possível. É só você querer. É como eu digo, as pessoas, às vezes, elas demandam mais energia do não, do negativo, do que do positivo. E que eu acho que a Jailma, depois dessa virada de chave, eu acho que muito mais vai ter por vir. Eu sei que o tempo é pouco, a gente já está quase para mostrar, destravar. Sabe? O tempo é pouco, a gente já está mostrando aí o tempo ali que já está chegando quase ao final. Eu acredito que você vai ter que vir, amiga, uma segunda vez. Tem as coisas que ficaram no ar, né? As histórias não concluídas. Não podemos, né? Não podemos chegar nessas conversas. Mas que foi tão valioso. Ai, demais. Ô, Jailma, mas assim, para quem está assistindo, para quem quer ser jornalista, para quem quer ser uma moça de sucesso feito você, o que você diria? Agora, depois de tudo isso, o que é que você diria para essas pessoas que querem ser jornalistas e que estão começando agora e com tantos sonhos, com tantos desejos, né, amiga, como a gente um dia lá atrás teve? Moreira, no mundo que a gente vive hoje, que é muito diferente do mundo quando nós começamos, né? Eu não imagino as dores que tem hoje um estudante de jornalismo quando sai, que o mercado é muito escasso, então tenha muita consciência. Você tem o sonho, mas tenha consciência do mercado, do salário, das oportunidades. Estude o mercado, pelo amor de Deus. Se você tem essa pretensão financeira, que aí é muito mais complicado você chegar a um patamar financeiro de tranquilidade. Levam anos para isso, mas chega, né? Se dedique, se esforce que você chega. Você vai disputar hoje com o mundo atual, o mundo da influência. Mas saiba que uma coisa é influência, outra coisa é estudo, dedicação, mérito, né? Fé é o início de tudo. E o mundo é muito certo, assim, o universo ele é muito certeiro. Você vai receber aquilo que você emanar. Se a sua ideia é só ser famoso, só ser famosa, isso vai acontecer de uma outra forma. Não precisa você ir lá numa faculdade de jornalismo, ocupar uma cadeira de quem está ali querendo se dedicar de uma outra forma à profissão. Não precisa você também ocupar uma cadeira numa redação ou um espaço no vídeo de outra pessoa que entregaria com muito mais verdade, porque o objetivo não é ser famoso, sim. O objetivo é exercer justiça, lutar. Quantas vezes nós lutamos para que a água chegasse na casa das pessoas, para que aquela rua chegasse ao calçamento, a gente lutando com verdade, cobrando com verdade, sabe? A gente fazendo o jornalismo para as pessoas, para ajudar as pessoas. Então, se o objetivo é ser só famoso, isso vai chegar de algum outro. Nossa, tem milhares de formas disso chegar até você. Então, trace muito bem o que você quer. A carreira não é fácil. A carreira, ela... Se fosse fácil, a gente estava... Acho que nesse momento gravando em Dubai. Com certeza. Né? Mas tenha em mente a fé, concretize por que você quer aquilo, seja muito sincero por que você quer,
Veja se realmente é jornalismo que você quer. Identificou o que é. Busque suas referências. Trace suas virtudes. Não desvie delas, porque podem acontecer muitas oportunidades para isso. Não desvie. Sabe? Saiba quem você é. E viva a sua essência. Acima de tudo. Acima de tudo, né, amiga? Eu conheci um pouquinho mais de você, porque assim, a gente sempre brinca muito, né? A gente sempre tem os nossos lazeiros, né? Quando a gente viaja junto, hora para fazer matéria, hora não. E a gente ali, a gente tá no calor da emoção, a gente troca umas ideias, a gente se parece muito, a gente se ajuda muito, mas história bonita, viu, amiga? De superação, guerreira, determinada e, claro, que acima de tudo, uma menina que sonhou com seus objetivos e conquistou, que é o mais importante. Parabéns, viu? O microfone está para suas considerações finais. Fique à vontade. Obrigada, Moreira. E vem mais. Eu quero voltar aqui para contar dos meus projetos. Eu sei disso. Tem projetos Por isso que eu lindos, deixei para você, porque senão o Isaías ali já está batendo. Ó, o tempo, ó, o tempo. Isaías, estou sempre assim, Isaías. Sempre assim. Mas existem outros projetos. Eu tenho aí uma... Poucas pessoas sabem, eu mantenho a Jailma empreendedora, mais no off, para que isso não confunda muitas pessoas. Mas está chegando o momento de mostrar mais isso, justamente para que seja mais exemplo, para que eu possa transformar mais vidas através disso. Então, eu tenho aí há mais de, acho que 6 anos, uma empresa muito consolidada de assessoria de comunicação. Então, temos projetos dentro dessa assessoria que eu começo a revelar um pouquinho, mas daqui a pouco eu quero já mostrar coisas mais concretas ainda, sabe? Existem coisas grandiosas chegando. Quero voltar aqui para contar desses projetos. E se eu posso, Moreira, queria dedicar esse programa à minha mãe. Ah, claro. Meu pai, assim, eu não falei dele no podcast, mas é uma grande, de mulher, essa referência é minha mãe, a força vem dela. E essa de boice da vida vem do meu pai, sabe? Enquanto minha mãe quis até me prender um pouquinho mais, papai dizia, deixe ela aí. Geralmente isso não é um comportamento de pais. Sim. Ou, né, os pais querem prender mais as meninas. E meu pai, ele achava lindo eu entrar em um palco para tocar saxofone, ele achava lindo eu ir despertando dons que são deles também, né? Dele também. Meu pai é um grande musicista, enfim. Papai sempre foi um admirador. Ele sempre foi meu grande fã. E se eu posso, assim, para o meu pai e para minha mãe, grande beijo, assim, eu sou fruto deles. E de uma construção divina, sabe? De muitos aconselhamentos, de muitas bênçãos, da oportunidade de estar ao lado de pessoas como Frei Damião, como grandes bispos, grandes homens aqui na Terra e grandes pessoas que não têm esses títulos sacerdotais, esses títulos, né? Mas que são amigos. Eu tive grandes amigos, sabe? E para todos eles... Você, Moreira, obrigada pelo convite. Tinha que ser no momento certo, né? Com certeza. E acho que o podcast foi feito exatamente em um dos meus melhores momentos da vida. Eu me sinto... Sabe quando você realmente encontra o seu amor próprio, sem o egoísmo da palavra amor próprio? Mas você está em paz com sua essência, com a mulher que você é, com a mulher que você vai ser, com a mulher que você já foi. Então, eu estou muito feliz. Estou de alma entregue aqui mesmo. É uma pena que está terminando. Verdade. Porque se desse 10 horas de programa, a gente ia fazer 10 horas contando Nada história. disso, né, Vicente? Mas isso é fruto do amadurecimento. Eu acho que a maturidade ela é muito bacana. E quando a gente alcança essa maturidade, se parar um pouquinho e voltar quem era Moreira há 20 anos, 30 anos, quem era Jailma, a gente consegue perceber e consegue entender o quão valioso é a maturidade. E que bom que chegou para você, amiga. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns, guerreiro, lutador. Sempre. Nós somos, né? Mas as pessoas às vezes não sabem por que é Moreira Negócios, porque é Moreira, o
que Moreira faz por trás. Moreira é uma máquina de negócios. Para Moreira com isso. é um cara visionário, um exemplo, um cara respeitado, porque tem uma trajetória gigante, mas também tem uma força de lutar diariamente, de sentir que tem que ir hoje à luta, vestir a camisa e só volta vencendo. Com certeza, eu tenho que pagar meus boletos. E dizer que a nossa produtora, tá? Isaías, a NTT Produtora, ela está pronta e sempre na parceria com o Jailma para os seus projetos futuros. Eu não perco essa oportunidade de fazer negócio, viu? O MoraCast está encerrando por aqui. Foi um prazer receber Jailma Barbosa, jornalista, tudo que tiver ista, ela é, tá? E a gente volta semana